Bem-vindo, professor Pedro Serrano, jurista, tudo bem? Boa tarde, Dri, Renato, tudo bem? Tudo bem. Salve, Pedro. A gente estava falando, antes de entrar no tema, né, do dia, a indicação do presidente Lula ao Supremo, a gente estava falando da greve hoje em São Paulo contra as privatizações, depois de tudo que aconteceu, aquele apagão da energia elétrica, denúncias de que a gente saíram até no UOL, que as linhas privadas ganham 4 vezes mais e transportam menos, tem 30 trens que são da CPTM, que é a Via Mobilidade, a empresa privada que está operando algumas linhas, pegou emprestado da CPTM e nunca mais devolveu. São várias denúncias, né, de que a privatização nesses setores não são eficientes. O que você acha disso, Pedro? Eu acho que há um problema grave no Brasil. Em tese, eu não sou contra, em algum setor em que seja útil, tal, você ter privatização. Não acho que tem porque o que chama-se de privatização no Brasil muitas vezes não é propriamente privatização. O Brasil, aí, por conta da luta do povo brasileiro, dos servidores públicos, de uma série de setores, ele se manteve como um país onde ainda há serviço público no estrito senso. O que foi o neoliberalismo no campo dessa questão? No mundo anglo-saxão, não há o conceito de serviço público, há o conceito de public utility. O que significa? Que as atividades essenciais para a vida social, elas são de propriedade privada, mas são reguladas pelo Estado. O Estado regula para poder controlar o interesse público, mas a propriedade daquela atividade é privada. Nesse mundo anglo-saxão, o neoliberalismo significou, nesse assunto, a desregulamentação. Você tem uma ideia, Renato? Tem cidades, está documentado isso nos Estados Unidos, que chegou a desregulamentar o serviço de bombeiro. Nossa, então aí estabeleceu taxa. Aí teve um caso interessante na cidade que pegou fogo em 3 casas, a do meio não pagou a taxa, eles deixaram pegar fogo, só pagaram as outras. Deu notícia na época. Bem, agora isso foi no mundo anglo-saxão. Quando chega na Europa, a Europa tinha um outro modelo. Tem um modelo que a gente chama de serviço público, ou seja, onde as atividades essenciais para a sociedade, elas são propriedade do Estado. Quando o Estado passa a execução para um particular, ele é um mero concessionário do Estado, é um contratado do Estado. O Estado continua dono do serviço. Então, lá na Europa, houve privatização no estrito senso mesmo. Eles aproveitaram o fato de estar criando o mercado comum europeu na época, que implicou em necessidade de mudança nas constituições de todos os estados, e introduziram a atividade regulada, ou seja, privatizaram, passaram a propriedade de alguns serviços públicos para o particular e mantiveram no Estado o poder de regulação, ou seja, foram para o modelo pré-neoliberalismo no mundo anglo-saxão, porque ele é mais privatizante do que serviço público. Eu espero que tenha ficado claro. Aqui no Brasil, nosso modelo era e é europeu. Nosso modelo é de serviço público. O Estado é dono das atividades sociais, essenciais. Distribuição de energia elétrica, por exemplo, o Estado é dono. A Enel é uma concessionária. Qual que é o problema do Brasil? Primeiro, que Fernando Henrique, e temos que falar, Dilma confirmou isso, flexibilizou a legislação de concessão de serviço público. Restringiu os poderes do Estado no contrato. Pouca gente falou disso na época. Mas é uma restrição importante. O Estado perdeu o poder no âmbito contratual. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que parece que criou-se uma tradição no Brasil, desde das privatizações da década de 90, de não se exigir do particular cumprimento do contrato. O máximo de sanção que você tem as agências aplicando são multas. Agora, eu advogo nessa área há 40 anos, Renato, inclusive para a empresa. Eu posso te dizer, é muito mais lucrativo para a empresa. Entre aspas, pagar a multa, que não é nem pagar, ele litiga contra a multa. Se instaura um PAD, um processo administrativo, a empresa se defende, se enrola, até decidir. Quando decidir, a empresa vai para a justiça, tal, que isso demora para burro para pagar. E é melhor pagar no final
do que fazer o investimento. É mais barato pagar as multas do que fazer os investimentos, principalmente a área de energia e telecom, que exige um grande volume de investimento. Ou seja, era exigido no contrato os investimentos, mas as empresas arrumam desculpa para não fazer. E não fazem, e preferem encarar as multas, aí brigam com essas multas, no fim pagam, sai muito mais barato. Por isso que eu soltei alguns twitters nessa questão da Enel, dizendo, não, tem que rescindir o contrato. O que ocorreu com a Enel aqui em São Paulo é motivo para que a gente chama de caducidade do contrato. O que quer dizer caducidade do contrato? É rescindir sem indenizar. Porque a culpa foi dele, a culpa foi do prestador de serviço, a culpa foi da Enel, a culpa foi do concessionário. Vocês lembram que quando era estatal, podia ter um custo maior o serviço, mas havia uma regra que era, sei lá, regularmente cumprida, de 2 horas para você restabelecer o serviço quando caísse. Essa regra já não existe mais. Você viu que demorou 5, 6 dias para tomar o serviço, e depois caiu de novo, e depois de novo. Ou seja, houve um desinvestimento no serviço desde a época das privatizações. Começou-se com a história de terceirizar, nós vamos terceirizar, isso é tudo forma de reduzir custo e aumentar o lucro. Né? E na hora que o Estado cobra alguma coisa, eles falam multa. O Estado vai, multa, eles brigam. Agora, o Estado não tem que multar. Num caso desse, o Estado tem que rescindir o contrato. Isso não é... Tem que debater isso. Quando for debater com a direita, tem que falar isso não é privatização, isso é cumprimento de contrato, algo essencial ao capitalismo. Não há capitalismo sem contrato e cumprimento do contrato. Então, nós não estamos atacando a iniciativa privada, o capitalismo ou o direito de propriedade. Nós estamos realizando o capitalismo. O contrato foi descumprido pela empresa, ele tem que ser rescindido e ela perdeu o direito à indenização, porque a culpa é dela. Que isso é previsto no contrato. Tudo isso que eu estou falando, eu fiz a pesquisa, li os contratos, tudo isso é previsto nos contratos da Enel. Agora, a realidade é que não se aplica, só se aplica contrato contra o Estado, contra o público. Não se aplica contrato quando é contra a iniciativa privada, quando a iniciativa privada falha. Esse é um imenso erro do país. Na Europa, são mais de 800, hoje, 800 contratos dessa natureza rescindidos. Na Alemanha são dezenas. Quer dizer, porque é isso mesmo, não tem nenhuma novidade nisso. Descumprir o contrato de concessão, tem que rescindir. Aí o Estado vai decidir se vai. O poder concedente, que é o Estado, decide se retoma o serviço e ele presta através de uma estatal, ou se ele faz nova licitação e escolhe outro grupo privado para prestar o serviço. Mas o que é inafastável, ao meu ver, é realizar o contrato. É que a ANEEL cometeu falta grave, que a previsão contratual é haver o que se chama no direito administrativo de caducidade do contrato, que é a rescisão sem direito de indenização. É isso que tem que ocorrer, não tem nem que haver discussão disso. Agora, aqui no Brasil, é impressionante. Ninguém da mídia fala um A quando retiram o direito, por exemplo, dos aposentados. E contribuíram com uma expectativa de direito a vida inteira. Ninguém fala o A no plano político, moral, nada. Agora, se resolver cumprir o contrato no que tem de restrição ao particular, a mídia X, isso é estatização. Não é estatização. Isso é cumprimento de contrato, é realização do capitalismo. No capitalismo, a regra básica do funcionamento das atividades sociais e econômicas é a contratação. Quem descumpre o contrato está sujeito às sanções previstas no contrato. Isso na iniciativa privada. Se fosse o Estado uma iniciativa privada, uma empresa com outra empresa, já teria rescindido. Ninguém suporta isso, que foi esse tipo de má prestação de serviço contra o que está previsto no contrato, com um lucro absurdo. Vejam a diferença que essas distribuidoras têm entre o que elas pagam no take de energia no Mercado Livre e o que elas vendem para vocês, usuários, para nós, usuários. A diferença do valor do quilowatt é imensa, é uma lucratividade imoral, absurda. E mesmo assim, eles estão deteriorando o serviço, cabritando o serviço, como se fala, que nem cabritar ônibus, tirando
parte do troço para poder servir de peça de reposição para outros automóveis, eles estão cabritando o serviço, estão deteriorando, estão destruindo o serviço. Aliás, essa é uma acusação que há contra a ANEEL em outros países também, viu, Renato? De que ela é uma empresa que assume o serviço, deteriora ele e sai fora com ele. Então, nós temos que ter imenso cuidado com isso. Não é essa forma que se tratam contratos de concessão. No país, há um verdadeiro... Eu diria que as autoridades agem criminosamente. Porque eu não posso entender por que isso ocorre. Só posso entender como aquilo que os liberais norte-americanos chamam de captura das agências, corrupção das agências. É a única razão que eu posso entender para não se tomar medida num caso desse. Ô Pedro, nesse caso é o governo federal que tem que entrar com pedido de revogação do contrato? Pode ser ele ou estadual. Ele fez uma delegação de uma parte do poder concedente para o estadual. O governo federal tem de estar no meio, é obrigatório, porque ele é o poder concedente originário. A ANEEL aí é quem tem responsabilidade por fazer valer esses contratos de concessão de energia, junto com, aqui no estado de São Paulo, a ANTAC, né, que é a agência estadual. Mas essas agências precisam agir, independentemente de qual for político, etc., porque há um descumprimento contratual. Precisa fazer o quê? Abrir processo administrativo, dar direito de defesa à ANEEL e rescindir esse contrato. Porque, sinceramente, não tem cabimento, com a receita que essa gente tem, a cidade ficar exposta dias e dias e dias sem luz. Isso não existe. Nenhuma grande cidade do mundo. E se ocorrer em alguma grande cidade do mundo, o contrato vai ser rescindido. Em qualquer cidade do mundo. Qualquer cidade do mundo. Né? Então, não é só aqui no Brasil que tem essa moleza, vamos dizer assim. Que não é moleza, é picaretagem, é malandragem, é corrupção. Vamos falar claramente aqui. Tudo bem. Drida Lourenço, tem gente se manifestando. Já tem perguntas, mas a primeira pergunta é qual a sua opinião sobre o favorito Dino, né, que era apontado como favorito. Ontem se confirmou a indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Que era o candidato Pedro, inclusive, né? Ele veio aqui defender o nome do Dino algumas vezes. Não, na realidade, eu achava também o AGU, o Messias, muito bom. Eu acho os dois muito bons. Podia ser um ou outro, sinceramente. E eu preferi uma mulher. Eu acho que seria melhor para o Lula, para a esquerda brasileira. O Lula teve uma grande votação nas mulheres. Quem elegeu ele foram mulheres. Né? As mulheres confiavam nele. Ele devia ter confiado nas mulheres nessa hora. Mas tudo bem, é uma opção dele. Acho que tem muitas mulheres progressistas que acumulam qualidades. Você tem que buscar no ministro Supremo a acumulação de qualidades. Não é só ser mulher. É ser mulher, é ser progressista, comprometida com a questão, por exemplo, da Lava Jato que houve, a história da esquerda nos últimos 20 anos. Acho que precisa ser alguém que demonstre esse tipo de vínculo e, principalmente, um compromisso demonstrado no correr da vida com a Constituição, seus princípios e valores. Essa condição progressista que nós temos aí de 88. Agora, o Dino foi uma excelente escolha. E, não sendo mulher, foi uma excelente escolha, porque ele é um sujeito extremamente qualificado, foi muito equívoco daquele jornalista da Globo falar que ele não tem notória especialização. Demetrio Magnoli. O Dino tem pós-graduação, foi professor na UNB, foi juiz de direito, que passou num concurso dificílimo, tem uma ampla experiência jurídica, a notória especialização dele é evidente. Se ele não for notoriamente especializado, não tem quem seja. É um esvaziamento de sentido da expressão, uma idiotia, né? Quer dizer, que é você usar a linguagem com sentido próprio. Eu falo uma linguagem que só eu entendo. Então, notória especialização vai ser um sentido que é Magnoli que falou, não é isso? Oi. O Demetrio Magnoli entende o que é notória especialização para ele. A comunidade não consegue entender, né? Então, o Dino, inegavelmente, foi ministro da Justiça agora. Então, quer dizer, olha os cargos que o cara ocupou, olha a vida dele. Teve atividade acadêmica, atividade no Legislativo, no Executivo, foi ministro da Justiça, foi juiz federal. Quer dizer, o que quer mais para um cara ser especializado? É mestre, doutor, deu aula no UNB, o que quer mais? Assim? Eu não entendo muito o que quer mais de um sujeito desse, né? Então, acho que tem total condição, acho uma excelente escolha, é um progressista, é um homem que tem, vamos dizer,
sempre teve um compromisso com a Constituição de 88, quer dizer, cumpre todos os requisitos. Acho uma excelente escolha do presidente. E agora, para o Ministério da Justiça, Pedro, se abre aí uma nova vaga. Tem uma vaga, mas eu acho que não deve ser uma só, sabe, Renato? Eu estou postulando, não vou ficar perdendo essa discussão de nomes aí. Isso, para mim, é uma discussão mais chinfrim do problema, né? Está tendo muita gente com competência para assumir. O que eu acho que, assim, a realidade é que no programa que Lula foi eleito, estava previsto... Deixa eu só acender o negócio aqui, que está calor. No programa que Lula foi eleito, estava prevista a criação do Ministério da Segurança. Eu acho isso algo essencial. Você defende, né? Porque só uma estrutura de Estado ligada diretamente ao presidente da República para ter força para conseguir realizar a segurança pública como uma política verdadeiramente transversal. E se ela não for uma política transversal, ela não funciona. Ela não vai funcionar. Isso é experiência, é verificação, é pesquisa dos lugares do mundo que conseguiram reduzir drasticamente o problema de segurança. Você pega Nova York, que foi muito falado pela direita, e Colômbia, muito falado pela direita, você vai investigar, você vai ver que não foi só repressão. Foi um conjunto de medidas sociais, econômicas, etc., que geraram a redução do problema de urbanas, de iluminação, uma série de coisas. Então, só um Ministério da Segurança para ter força, para conseguir realizar, no âmbito do governo federal, um trato transversal na segurança que atinja todas as áreas que tem que atingir: economia, cidades, saúde, educação, legislativo, mudanças no direito penal, e aí sim também polícia, mecanismos de repressão, inteligência, etc. Então, não deu para criar o Ministério da Segurança no começo da administração Lula, porque a figura do Dino é uma grande figura, foi governador, é senador, com essa qualidade jurídica toda que eu falei, então não comportava dar para ele um ministério menor do que o Ministério da Justiça, do que estava o Ministério da Justiça. Agora que ele saiu, é oportunidade para o presidente, antes de entrar no debate de quem vai ser o ministro, concretamente, dividir esse ministério. Né? Mantém o Ministério da Justiça com as funções de cidadania em geral, consumidor, etc., com as funções de relação com o legislativo e com o judiciário, função de penitenciária, quer dizer, ou seja, as funções gerais que cabem ao Ministério da Justiça e da Cidadania, que tem que ser não o Ministério da Justiça e da Segurança, o Ministério da Justiça e da Cidadania, e cria um Ministério da Segurança com a PF, PRF, etc., Guarda Nacional, que é para poder cuidar dos problemas de segurança pública. Então, acho que a oportunidade que o presidente tem agora com a saída do ministro Dino, já que ele saiu, é uma perda para o Ministério da Justiça, que se crie essa divisão. Eu acho que o presidente deveria aproveitar essa oportunidade agora para fazer. Se não fizer agora, não vai fazer mais na sua gestão. Não faz mais. Tem razão. Não. E aí ele faz isso com um decreto? Eu entendo que sim, depois tem que ser aprovado pelo Legislativo se houver criação de competência nova. E a compreensão que se tem é que quando não há criação de competência nova, ele pode distribuir dentro da estrutura. Então, aí no caso não há, você vai retirar competências do Ministério da Justiça e estabelecer como unidade autônoma. Então, não há criação de competência nova. Eu entendo que um decreto autônomo pode ser emitido, sim. Mas isso como fazer, eles sabem fazer rapidinho lá. O problema é querer fazer, né? Quem acha que vai ser o ministro fica brigando para querer que o ministério fique junto, e o presidente tem que pensar no país antes de ficar, né? E politicamente é bom também, vai ter 2 ministérios, satisfaz um grupo com um, outro grupo com outro, e pronto, né? Aí eu acho que para a segurança pode ser o atual secretário executivo, né? Capelli. Pode ser o que é secretário em Diadema, o Benedito Mariano. Tem muita gente qualificada. Para o Ministério da Justiça, você tem o Marco Aurélio, acho que é um grande nome, tem o nome do próprio Messias, tem uma série de nomes. Lewandowski, tem uma série de nomes muito qualificados que podem ocupar essa função.
E tem uma pergunta aqui do João Ritzel. Doutor Pedro, teremos um Gilmar Mendes de esquerda no Supremo? A indicação de Dino será suficiente para conter a destruição dos direitos sociais e da justiça trabalhista no STF? Essa é uma das grandes questões que nós temos no país. O Supremo avançou na defesa das liberdades e da democracia, das liberdades públicas e da democracia. Avançou muito, foi o grande defensor da democracia nesse último período histórico. Agora, continua sendo uma força, um processo desconstituinte no plano dos direitos sociais. O Supremo destruiu mais direitos sociais do que o Legislativo, com a reforma trabalhista, etc. Então, é um problema grave que há no Supremo. A esperança minha, acho que é de todo mundo, é que o ministro Dino, com o compromisso de vida que ele tem com os direitos sociais, ele faça esses direitos sociais valerem lá. Tem mais perguntas dele? Tem aqui. Por que será que a Globo não convida o doutor Pedro para falar sobre privatização? Por que será, hein? Essa é boa. Eles boa. não me convidam nem para falar de novela lá, imagina, que eu adoro falar, imagina. E Pedro, você acha que o Flávio Dino vai passar com facilidade na sabatina do Senado? Eu não tenho ideia, eu não conheço o dia a dia do Senado, eu não vejo motivo para recusarem ele. Ele tem notória especialização, tem reputação ilibada, é senador, é um cara da casa, quer dizer, eu não vejo motivo para rejeitar o nome dele, não. Agora, sei lá, essas coisas aí, depois que o Senado aprovou essa PEC aí, tudo é possível. Né? Você é contra a PEC, né, Pedro? Não tem como ser a favor. Quem é progressista, desculpe, está errando quando é a favor. A PEC proíbe. Eu, há 30 anos, pelo menos, foi meu primeiro artigo criticando incisivamente o papel abusivo dos relatores em todos os tribunais do Brasil, não é só na STF. Todos os tribunais do Brasil. Desde a década de 40, teve um orientando meu de mestrado, que produziu um excelente trabalho mostrando isso. Desde a década de 40, o papel do relator foi se dilargando na estrutura do sistema de justiça brasileiro para ficar insustentável. Não ocorre só no Supremo, não, em todos os tribunais do país, todos sem exceção. Só que qual o problema? Você resolver esse problema não pode implicar que direitos que estejam sucumbindo possam não ser protegidos. O que significa isso? Às vezes o sujeito entra com uma ação de inconstitucionalidade do Supremo e pede uma liminar que, se não for atendida na hora, se ficar aguardando o plenário decidir dali uma semana, dali uns dias, a perda total e irreparável do direito. Onde houve isso muito? Na pandemia. A maioria das decisões do Supremo, que foram as decisões que salvaram a vida e a saúde de milhares de brasileiros, foram dadas por decisão monocrática de ministros. E se essa PEC estivesse vigendo naquela época, e eles esperassem para submeter ao plenário a decisão, até submeter, a cada hora de atraso, mais gente se contaminava, mais gente morria. Não tinha como o sujeito defender o direito dele, porque ninguém sabe que vai se contaminar numa hora dessa. É só numa ação de inconstitucionalidade, de controle concentrado, que é o objeto da PEC, é que se pode dar uma liminar que salvou vidas dessas. Não tem outro jeito. Né? Agora, nós vamos ser contra o que o Supremo fez na pandemia? É óbvio que não. A gente tem que ser contra o poder excessivo do relator, que é o pressuposto da PEC. Mas o texto da PEC liquida com a possibilidade de um ministro agir salvando vidas numa pandemia, por exemplo. Acaba com essa possibilidade. Isso é terrível. Não é isso. Inclusive, isso torna a PEC inconstitucional, porque o que diz a Constituição é que todos nós brasileiros temos direito a ter os nossos direitos integralmente protegidos pelo Judiciário. E isso tiraria a proteção integral dos nossos direitos. Então, é evidente que qualquer pessoa que tenha, pelo menos, primeiro ano de faculdade de Direito, tem alguma noção de direito, e tem um mínimo de vínculo com a democracia, com os direitos humanos e os direitos fundamentais, vai ser contra a redação da PEC do jeito que ela se apresenta. Não tem como. É insustentável.
É óbvio que o Supremo, os ministros do Supremo, não o Supremo, alguns ministros do Supremo erraram muito ao terem ido perturbar o presidente da República, que nada tem a ver com tramitação de PEC, não participa da tramitação, não sanciona, não veta, não tem poder nenhum, né? Perturbar o presidente da República pedindo para ele destituir o Jacques Wagner como líder de governo. Isso é uma interferência de ministros da STF na política inaceitável também inaceitável. Eu, inclusive, vamos dizer, participo da subscrição de uma nota do Prerro de solidariedade, do Prerrogativas, de solidariedade ao senador Wagner nessa questão. Mas tem que se reconhecer, o senador Wagner errou rude, quando votou a favor dessa PEC, porque numa pandemia ele estaria querendo dizer que ele proíbe o Supremo de salvar a vida de brasileiro. Ele conciliou com o negacionismo, o genocídio que houve no país. Essa PEC foi redigida naquele período. Segundo, no plano político, não há país do mundo em que a extrema-direita não tente destituir o judiciário das suas funções. Polônia, Turquia, Israel antes do conflito, né? Por quê? Porque o judiciário, no sistema de constituições rígidas do pós-guerra, é o poder que garante os direitos humanos, os direitos fundamentais. Então, é correto aprovar a PEC, só que teria que haver a ressalva da proteção de direitos que estão por sucumbir, que não podem aguardar uma decisão de plenário. E a PEC poderia prever o que o regimento do Supremo já prevê, que o ministro que recebeu e deu uma liminar tenha que submeter a primeira sessão do plenário para confirmar a sua liminar, né? Mas não pode deixar sem proteção direitos que estão por sucumbir, que estão por perecer. Não se pode deixar perecer direitos por demora na convocação do plenário. E não dá para um plenário funcionar 24 horas por dia, é impossível isso. Em qualquer corte do mundo, em especial na corte brasileira, com a quantidade imensa de processos que tem. O ministro tem que despachar processos individualmente, tem as turmas para funcionar. O plenário funciona uma vez por semana e olha lá, né? Então, não dá. Isso é um terrível erro contra os direitos que foi cometido com uma intenção legítima, que é limitar os poderes do relator no Supremo. Há uma outra ilusão, Renato, só para falar em ilusões aqui, de que isso vai limitar os poderes do Supremo, vai pôr o Supremo na sua caixinha. Não põe. Isso aí limita os poderes do relator, não do Supremo como instituição. O problema do Supremo sair da caixinha, que é um problema institucional no Brasil, a gente pode discutir isso a fundo em termos da estrutura constitucional de Estado, por que e onde isso ocorre, mas não é com essa PEC que vai resolver isso. Isso é só discurso. E tem parte da esquerda entrando nesse discurso. Quer resolver o problema do Supremo, voltar para a caixinha dele, tem outros mecanismos mais complexos, mais estruturais. Você não vai resolver esse problema, vai impedir o relator de proteger direitos. E, eventualmente, impedir abusos que tem havido de relatores em decisões individuais. Mas abusos você não comete liquidando a possibilidade do judiciário cumprir o seu papel, que é tutelar direitos humanos e fundamentais previstos na Constituição. Não é assim que você resolve o problema. Isso atendeu o que a extrema-direita quer. Eles querem liquidar mesmo os direitos. Eles defendem uma elite natural, não defendem a ideia de Constituição, direitos humanos e igualdade. Eles não defendem essa ideia, né? Nós é que defendemos. Então, houve um equívoco, talvez por déficit cognitivo da esquerda, de não saber com o que está lidando. Ninguém da esquerda estuda direito ou teoria de Estado, né? É tudo um bando de chutador, vamos ser aqui claramente. Aqui. Então, não tem noção do que é o problema, né? É um erro brutal, houve um erro grosseiro do ministro, do senador Jacques Wagner votando a favor, embora a gente tenha que defendê-lo desse tipo de... Aliás, o Supremo tem que ser defendido dos ataques da extrema-direita e dos erros dos seus próprios ministros, né? Ele tem que ser defendido disso, porque, como instituição, porque é um erro o ministro pedir ao presidente da República que destitua um líder do Senado por ter votado. É direito do senador errar quando vota, do mesmo jeito que ministro erra quando julga. Não tem jeito, as pessoas erram, né? E o senador não pode sofrer consequência por ter dado um voto, primeiro. Segundo, o ministro do Supremo não pode interferir nesse tipo de ação política. O papel de ministro tem que ser mais contido, né? Me estarreceu um pouco ver que ministros foram pedir ao Lula que afastasse o Jacques Wagner. Da onde que isso se pode imaginar juiz e pedir para chefe do executivo afastar um líder de governo no legislativo? Isso
Isso é uma insanidade, gente. Então, quer dizer, os dois lados aí teve erros. É impressionante como esse país está. Agora, Pedro, esse tipo de controle não precisa existir para que não se repitam coisas como aquela decisão do Gilmar Mendes, que foi monocrática, de impedir o Lula de assumir o Ministério da Casa Civil, uma decisão interferindo numa decisão da Presidência da República naquele ano de 2016. Não, essa lei, você vê como é que tem que debater, essa PEC não atinge esse tipo de decisão. Não atinge? Não, foi dado no mandado de segurança individual. Aí a PEC trata de controle de constitucionalidade concentrado, é para DPF. A discussão ficou... Desculpa, a discussão nessas coisas é idiota. As pessoas, em vez de vir falar com quem estuda esse troço há 40 anos e perguntar como é que funciona, ninguém pergunta. Eu fico impressionado. Pelo que eu soube, Jacques Wagner não consultou ninguém do meio jurídico especializado. Nós temos uma parte, talvez a maior parte dos constitucionalistas mais graduados do país são progressistas, apoiaram Lula. Ninguém foi consultado, pelo menos dos que eu falei. Quer dizer, e essa gente fica... isso vai impedir... E é mentira isso, que vai impedir... O Gilmar Mendes errou ao impedir Lula de ser ministro da Casa Civil, mas esse erro foi cometido no interior de um mandado de segurança. Não tem nada a ver com controle abstrato de constitucionalidade, que é o que a PEC trata. Entendeu? Então, eu acho que ainda que você entenda que a PEC trate disso, o erro na concessão de uma decisão monocrática não pode levar a extinguir a competência que o Supremo tem para, digamos, realizar o seu papel mínimo, que é defender os direitos. Não pode chegar a esse ponto, entendeu, Renato? Tem outros mecanismos, cara. Pode ter a PEC, só que faça uma ressalva de que podem haver decisões monocráticas em situação de emergência que não haja tempo de submeter ao plenário, né? Ou seja, tem um nome técnico... Isso resolveu o problema. Resolvia, claro. Tanto que eu estou sugerindo ao pessoal do PT que eu conheço que faça uma emenda na Câmara. Né? Se o É óbvio que eu não quero aqui entrar na ponderação de qual a estratégia do Jacques Wagner. Eu não sei, eu não conheço, eu não estou lá para saber. Eu sei que no plano institucional foi um erro grosseiro. No plano institucional e jurídico, foi um erro grosseiro. Né? Se ele tinha alguma estratégia para angariar algum apoio da extrema-direita com isso, queria conciliar com a extrema-direita, porque é importante para o governo, ouvir isso na mídia, aí eu já não sei. Eu não estou por dentro para saber. Mas colocar questões de Estado abaixo de questões... Eu acho que é muito complicado isso. Eu acho essa uma desculpa. Eu, como cidadão, não estou falando aqui como conhecedor do assunto, porque eu não sou, como cidadão, não aceito esse tipo de desculpa. Porque o primeiro compromisso do Lula com a comunidade é defesa da democracia. O Lula teve 2 grandes compromissos para mim na campanha: defesa da democracia e redução da pobreza e das desigualdades sociais. São os 2 grandes compromissos que ele tem. Com a sociedade, na defesa da democracia, e com o povo pobre. Isso, para mim, está claro na campanha. Ficou muito claro. Né? E apoiar esse tipo de PEC arrebenta a democracia, porque impede a defesa de direitos. Em especial em situações que você nem tem como defender esses direitos individualmente, como é o caso da pandemia. Né? Então, realmente, era necessário haver uma exceção. Não tem problema aprovar a PEC, veja, Renato, desde que tenha um parágrafo estabelecendo que é possível concessão de decisões monocráticas em situação de perda potencial do direito. Né? E também pode estabelecer, como estabelece o regimento do Supremo, a obrigação de, na primeira sessão plenária, submeter a confirmação da decisão plenária. Por isso que jamais uma decisão do Gilmar Mendes teria o efeito que teve, porque teria que submeter a confirmação do plenário. Bem, a não ser que o plenário confirmasse, mas aí dá na mesma que a PEC, é o plenário decidindo. Né? Então, eu acho que deveria ter esse tipo de exceção, que é fundamental para manter a rigidez constitucional, porque essa PEC, do jeito que ela está, citida literalmente, ela é inconstitucional, ela atinge o nosso direito a ter os nossos direitos fundamentais integralmente protegidos. Então, ela é um imenso erro no plano constitucional. Não é novo isso na extrema-direita. A extrema-direita quer reduzir o poder do judiciário não só aqui. Né?
Então, eu acho que essa PEC tem que sofrer essa alteração, ou o ideal é que ela seja rejeitada na Câmara, na minha opinião. Não é hora de debater isso. E o regimento do Supremo, no Supremo, já traz essas questões que eu falei aqui. Se eles abusam na decisão monocrática, eles estão indo contra o regimento do Supremo. Né? O Senado tem como agir aí para impedir esse tipo de coisa através de outros mecanismos, inclusive impeachment. Né? Mas o regramento já existe nesse sentido que eu falei aqui. Tanto que teria pouca utilidade uma PEC bem adequada. Mas tudo bem, quer fazer, dá para fazer, se fizer desse jeito que eu falei. O ideal seria a Câmara rejeitar, a meu ver. Né? Porque não é o momento de ficar mexendo com isso. E gozado que o Supremo, Renato, é o único tribunal do país que recentemente alterou o seu regimento para limitar o poder do relator, para limitar as decisões monocráticas. Os TRFs não fizeram isso, o STJ não fez isso, os TJs estaduais, nenhum fez isso. O único que fez isso foi o STF. Né? Então, essa PEC não tem nem muito sentido. O sentido maior dela seria a aplicação que ela teria por extensão aos TRFs, ao STJ, etc. Né? Agora, francamente, tem que haver essa exceção, porque senão nós estamos liquidados. Nós já temos um problema grave no país com um judiciário que não protege os direitos. Aliás, está destruindo os direitos sociais, né, mas que não protege. Ainda vamos retirar um dos principais mecanismos que ele tem para defender direitos essenciais em questões de inconstitucionalidade. Eu acho um imenso erro no plano do Estado. Muito bem, sensacional a tua fala e muito esclarecedora, porque a gente fica aqui, às vezes, olhando, digamos assim, aqueles colarzinhos que sobram de quando a onda vem, sabe? A gente só vê ali as bijuterias. Claro, e veja, eu concordo com todos os pressupostos. Acho que o STF tem que ser posto na sua caixinha. Sim. Né? Acho que está se criando... E eu falo isso há décadas, não é de hoje, eu falo desde o mensalão. Está se criando eu falava que, não sei se você vai lembrar disso, as medidas de exceção produzidas pelo sistema de justiça no mensalão, no golpe, na Lava Jato, iriam se transformar em um problema de Estado, não de governo. Porque esse é o destino desse tipo de modelo, e está virando, então estou preocupado com isso. Quantas vezes eu vim aqui criticar, sou um dos poucos caras de esquerda que criticou algumas decisões do Alexandre, pelo menos 2 decisões dele. Verdade. Embora ele tenha modificado depois essas decisões, né, corretamente. Né? Mas tem preocupação com isso. Só que tem que ver como faz isso, para não destruir a democracia junto com querer recolocar o judiciário na caixa, que não é só o STF, é o judiciário. Recolocar o judiciário na caixa não pode destruir a estrutura democrática do Estado, porque aí nós estamos liquidados, né? Então nós temos que saber fazer isso. É uma coisa que, desculpe, tem que haver um diálogo com o setor especializado da sociedade. Evidente. Que estuda o assunto, que conhece, que sabe, que compara com os modelos, modelo alemão, modelo francês, modelo anglo-saxão, que pode trazer contribuição para o debate. Né? Não dá para fazer as coisas de supetão. Eu acho que, olha, eu fiquei impressionado. Agora estão querendo, Renato, estabelecer por emenda mandato, algo que eu sou a favor, mas por emenda mandato, não é por aí que se faz, e estão querendo fazer uma emenda para obrigar que o STF julgue como tráfico o porte de qualquer quantia de maconha, que é algo bárbaro em termos de mundo. Então, ou seja, está começando realmente a haver esse processo de invasão. O Senado acha que vai conseguir limitar o STF. A extrema-direita quer fazer isso por ideologia. Uma parte do Centrão por oportunismo para atrair voto de extrema-direita. Mas a realidade é que eles acham que eles vão produzir um pacote de... A Bia Kicis já falou isso publicamente. Um pacote de emendas para, segundo ela, colocar o STF no seu lugar. É destruir o STF, destruir a democracia. É isso que eles estão querendo. Como eles têm maioria no Legislativo, estão usando o Legislativo agora. Então, nós não podemos ter ingenuidade nisso. Essa gente fez isso na Polônia, fez isso na Turquia, estava fazendo gravemente isso em Israel antes do conflito, a extrema-direita israelense. Quer dizer, aqui a reprodução disso, nós temos que ter cautela, nós temos que saber pôr o STF na sua caixinha para que a democracia se realize. A extrema-direita, quando ela faz uma crítica,
Não há sinceridade racional. O debate racional pressupõe uma certa sinceridade. É óbvio que na política a sinceridade nunca há no sentido total. Mas a extrema-direita radicaliza a insinceridade. A gente já falou aqui, Renato, da outra vez que eu vim, daquele livro Tambores à Distância, do Murral. Eu estou lendo. E veja que o método que ele usa... a sua recomendação aí. Já li a parte do Brasil e já li a parte do Brexit. Então, eu peguei a primeira e a o método que ele usa é o da infiltração. Por quê? Porque ele percebe que a extrema-direita não está preocupada em falar e ser coerente com seus valores. Os valores da extrema-direita não são destinados a um exercício político, do poder político pelo povo. A gente tem que entender isso. Eles não são conservadores. Eles são reacionários. Eles acreditam na ideia de uma elite natural. E essa elite natural pode tudo, inclusive mentir, ocultar. Então, é absolutamente legítimo, na visão deles, eles argumentarem de forma absolutamente irresponsável, incoerente. Então, você vê que uma hora eles argumentam de um modo, amanhã, no dia seguinte, estão argumentando de jeito extremamente contraditório. Ou seja, para eles, a palavra não é um instrumento de elucidação. Para eles, a palavra é um instrumento de destruição. Eles querem destruir. Então, nós temos que ter, para poder se defender dele no campo deles, no campo discursivo, fazer o que Adorno chamava crítica da crítica. Qual que é a intenção deles quando eles propõem essa emenda? É melhorar a jurisdição constitucional brasileira? Nem a pau, é destruir. Eles querem destruir o judiciário e a democracia. Em questão de estrutura de Estado, não dá para conciliar com a extrema-direita. Não dá, ponto. Porque a lógica deles é a destruição da democracia. E o dever político desse governo, a frente foi montada com essa primária finalidade, defender a democracia e não deixar eles destruírem a democracia brasileira. Muito bem, professor e mestre, doutor Pedro Serrano, uma aula aqui para nós outros e para toda a nossa comunidade. Pedi para fazer um corte. Sim. E já pedi para fazer uma matéria também para o site da Fórum. Pedro, se você tiver algum recado final, fica à vontade. Não, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar por aqui, viu, gente? Muito honra nossa. Honra nossa. Muito obrigada, Pedro. Até a próxima. Tchau.